Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores. O programa para você, jovem telespectador da TV Com, programa em que o jovem é a estrela. Se você quiser participar do nosso programa como mini plateia, como convidado ou para entrevistar um convidado nosso, se você tem sugestão, quer ver algum convidado seu aqui sendo entrevistado por nós, aqui é o seu espaço, aqui é o seu lugar. Escreva para o nosso perfil, Programa Jovens Pensadores, temos página também. Aproveite e curta a página dos Jovens Pensadores ou mande a sua inscrição para o e-mail rosilmaroldan@gmail.com. Estamos esperando a sua participação, a sua opinião, a sua sugestão. Se você tem algum talento que quer mostrar, se você é escritor, se você viu algum problema na cidade e tem uma solução criativa, aqui é o seu lugar. Estamos esperando por você aqui no programa Jovens Pensadores. Hoje nós temos a grata satisfação, muito grande realmente, de estar aqui com o vice-prefeito de Santos, Dr. Eustásio Alves Pereira Filho, que é especialista em drogas e álcool. Inclusive nós vimos de uma semana em que todas as políticas públicas de Santos foram discutidas. Ele estava falando para nós que houve bastante envolvimento da comunidade e é sobre isso que nós vamos falar e depois a nossa mini plateia vai fazer as perguntas que lhe interessam para o doutor Eustásio. E queria também completar que o Dr. Eustásio é um psicólogo muito competente, muito sensível e esse assunto de drogas é um assunto que nos interessa particularmente porque é justamente o que faz a diferença entre uma sociedade que faz sucesso, civilizada, fraterna e solidária e uma sociedade fracassada. É o consumo de drogas. Boa tarde, doutor Eustásio. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer meu, Rosilma. Agradeço muito o convite. É maravilhoso o seu trabalho pela cidadania, interagindo com jovens. Um prazer muito grande e o trabalho é esse mesmo. É a gente juntos ter a consciência de construirmos, como você bem falou, uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais igualitária, né? Porque hoje o grande problema que nós temos é a grande desigualdade social. Então nós temos que ter foco no ser humano, trabalharmos juntos pela igualdade social. Muito bem, muito prazer, obrigado pelo convite. Eu tive acompanhando essa semana, né, que terminou sábado passado, foi uma semana inteira de discussões com a comunidade sobre drogas e eu achei interessante porque foi um dos temas que nós fizemos o Fórum dos Jovens Pensadores sobre o álcool, porque muita gente diz, será que o álcool realmente é uma droga? Se é uma droga, por que é lícita? Por que não é proibida como as outras? E parece que isso também foi discutido nessa semana. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o que o pessoal falou sobre isso nessa semana. Tivemos um momento exitoso, dos mais gratificantes, gente que tem tido toda uma trajetória junto com um grupo de abnegados, e esse grupo felizmente tem crescido. Tivemos a 14ª edição da Semana Municipal sobre Drogas e se encerrou, a semana foi encerrada com a 8ª edição da Conferência Municipal sobre Drogas. O COMAD, é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, álcool, tabaco, álcool e outras drogas, porque a partir das drogas lícitas, as drogas são legais, são legais, mas continuam sendo drogas porque trazem alterações no organismo. Então o Conselho tem por norma esse trabalho a partir das drogas lícitas, pela conscientização do tabaco, álcool e outras drogas. E tivemos, então o Conselho foi formado no ano 2000 e a partir do ano, realmente a lei de 99, a partir do ano 2000 tivemos a primeira conferência, a cada 2 anos, nos anos pares. Há uma ampla discussão com a sociedade em pré-conferências, como aconteceu agora, tivemos vários encontros temáticos ou regionais. Temáticos, saúde, educação, segurança, assistência social e regional, são os bairros e as regiões, morros, região continental, a região central histórica, as demais regiões da cidade como um todo. Então daí se elegem os delegados, que vão votar os conselheiros representantes da sociedade civil, que o conselho ele é em paridade da administração pública, que executa, que vai lá para saber das necessidades da população, para executar, para implantar, e o conselho fomenta através daquilo que vem da sociedade civil.
Então, representando a sociedade civil organizada de forma igualitária, e esses conselheiros também são eleitos na conferência. E aí é um biênio. Então, agora nós temos aí o trabalho para o biênio 2014-2016. Mas nós percebemos logo no começo, no ano 2000, que só fazer um fórum dessa magnitude, dessa abrangência, só nos anos pares, ficaria um vácuo, então ficaria uma lacuna. Então foi criada a Semana sobre Drogas. Então nos anos ímpares, todos os anos temos a semana, tanto é que a semana foi a 14ª, enquanto a conferência foi a 8ª. Ou seja, todos os anos temos a conferência, com esse fomento das políticas públicas, essa ampla discussão, esse debate com a sociedade, mas nós temos a cada 2 anos as conferências no sentido mesmo de conferir com a sociedade como estão as políticas, o que precisa ser aprimorado, o que precisa ser implantado, atender esse clamor da sociedade, atendendo às necessidades peculiares de cada região, mas aí se confundem, né? Porque nos anos pares, temos como aconteceu esse ano, de segunda, foi a abertura pelo nosso prefeito, no Salão Nobre, realmente, de segunda a sexta tarde nós tivemos muitos eventos. Foi assim, muito gratificante, que foi um dos mais abrangentes. Tivemos o movimento dos sindicatos, das organizações sociais, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho, das universidades, dos jovens, da rede escolar. Então nós tivemos um evento na terça-feira no nosso espaço, recebemos muito bem, nosso Teatro Coliseu, né? Tivemos ali, tínhamos um sorteio ao final, então foi possível contabilizar, as pessoas deixavam seus dados, né? Então foram 420 participantes que permaneceram a tarde toda ali discutindo, e nós assim que evoluímos, né? E assim que nós temos aí Santos, realmente foi um dos primeiros conselhos a serem criados. A nossa cidade trabalha por cultura muito com a participação popular, e a nossa administração, Paulo Alexandre, visa muito isso, que nós possamos cada vez mais estar próximos da população, sentirmos a população. Ainda nessa semana, lançamos o programa Viva o Bairro, que é um programa dos mais exitosos, festejados pela população, porque o prefeito, a gente vai para uma campanha, a gente se elege, e depois normalmente fica distante. E a população reclama isso, né? Porque só vem aqui pedir voto, e ele inverteu essa lógica. Foi isso mesmo. E o administrador não faz nem para o mal. Ele fica com muitas demandas, não consegue sair do gabinete, mas o prefeito Paulo Alexandre, ele prioriza muito isso, esse contato com a população, leva isso para a sua equipe e todos os secretários. Então nós tivemos 33 audiências públicas no ano 2013, visitando todos os bairros. Então aconteceu em 2013 dessa forma, uma audiência pública, aberta, numa escola geralmente, então livremente cada um podia se manifestar, os líderes daquele bairro, né, da comunidade, e ali coisas que pudessem ser logo resolvidas, que ficariam no papel, não sairiam no papel muito tempo, como poda de árvore, construção de muro de arrimo, pintura de faixa, aparar gramas, limpeza de bueiro, isso se faz em um mês. E ele um mês depois volta, mostrando o que foi feito de uma forma imediata, coisas possíveis de serem feitas em um mês, e depois ele mostra naquele dia, nesse retorno, o que a administração pretende, com quais investimentos, construção, reforma de escolas, de creches, de pronto-socorros, enfim, tudo que a administração pretende para aquele bairro. Então esse ano nós estamos com uma outra roupagem. Existe um carro envelopado que fica 10 dias no bairro, ouvindo todas as reivindicações, aquilo até que deixou de ser implantado no ano passado, que poderia ser, ou buscando esclarecer dúvidas. E então o prefeito vai com seus secretários num momento onde ele pode estar respondendo e orientando toda a população sobre aquilo de uma forma direta, né? Ali, quem quiser marcar com os secretários, pode marcar. A orientação é que nós recebamos a partir do gabinete do prefeito, do gabinete do vice-prefeito e mesmo dos todos os secretários. Mas ali a população está com todos os secretários de uma forma assim bem próxima, como deve ser, né? Nós temos que estar bem próximos da nossa população para ali priorizarmos o que for prioridade para a população, não nós decidirmos no gabinete. Não, e essa iniciativa é tão simples,
né? E demonstra, porque na simplicidade é que a gente vê a inteligência, porque é muito mais simples você perguntar o que a pessoa quer e fazer o que ela quer, do que você tentar imaginar o que ela quer e às vezes fazer o que ela nem sabia que queria e ela fica insatisfeita e você gastou dinheiro à toa. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor e aí a gente encerra o bloco e aí depois, no próximo bloco, a gente vai passar para a mini plateia fazer perguntas do senhor. O senhor escreveu essa semana um artigo na Tribuna. Opa! Que me interessou muito, porque nós discutimos isso no Fórum dos Jovens Pensadores sobre a descriminalização das drogas. E o senhor põe a sua posição a respeito da descriminalização da maconha, que está na moda, por causa do nosso vizinho aqui, o Uruguai. Então a pessoa acha que porque se descriminalizou lá, então talvez aqui seja bom. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse assim um pouquinho, que nós temos mais 2 minutinhos para acabar o bloco. O Uruguai não é modelo, né? É claro, é outra realidade, enfim. Depois do Uruguai, nós temos o Uruguai do tamanho da região de Campinas. Nós temos no Brasil mais de 6 mil municípios. O Uruguai se equivale a um município. Né? Primeiramente, e não tem gente, né? Porque eu vi outro dia no Globo Repórter, a gente vê uma terra, uma pessoa, então é mais realmente fácil administrar. Só a cidade de São Paulo, ela é maior que Portugal. Né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, São Paulo tem 11 milhões. Tá quase o tamanho da Holanda. Então, o Brasil nós temos que pensar com responsabilidade. Depois, a maconha, ela tem toda uma abordagem, que até eu coloquei, né? Nós não temos estrutura de saúde pública para mais uma droga lista. Qual é a droga mais usada e que dá mais problemas? É o álcool. E por que o álcool ele é uma droga legal? Porque nós não conseguimos, eu participei de um seminário na semana passada, que para fazer advocacy, mobilização, como fizemos com cigarro, e nos anos 80, 35% dos brasileiros fumavam. Hoje são 14%. Por quê? Políticas públicas. A propaganda é alma do negócio, tem que proibir propaganda. É lícita, mas é droga, tem que ter preço alto. E com o álcool, nós não conseguimos a mesma coisa. Por quê? Nós não podemos ser inocentes, né? Nós ingênuos, somos da sociedade do lucro. Pensam no lucro e vão bem de lucro, sabe? E quanto que nós pensamos na vida, né? Então, ninguém chega no crack ou na cocaína direto, logo, vou usar cocaína, vou usar crack. Tem uma trajetória. Abrem as portas através do cigarro, hoje menos, mas muito através do álcool. E pela maconha. A maconha abre portas. Depois, não temos aqui uma visão correta com as evidências científicas do que é a maconha. A maconha, ela não tem nada de leve. A maconha é uma droga que causa muitos transtornos. E no artigo a gente traz a evidência, essa circunstância, alertando sobre evidência científica, fazendo com que o jovem possa escolher com sabedoria. A gente sempre diz que a semeadura é optativa. Eu semeio o que eu quero, agora o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Então eu vou geralmente colher aquilo que eu plantei. Então eu tenho que ter escolhas com sabedoria. E pelo menos preparar a juventude para poder escolher, né? E não simplesmente liberar e aí eles escolhem mal e nem sabem que estão escolhendo mal. Não temos né? estrutura nenhuma para liberar, seria uma inconsequência. Nós não estamos preparados para a legalização da maconha. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, fique aí, voltamos já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada?
Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Voltamos e agora nós vamos passar para a nossa mini plateia que fará suas perguntas para o nosso querido convidado, Dr. Eustáquio. Quem começa? Camila? Bom, doutor, eu queria saber uma coisa. Eu estava pesquisando hoje, atualmente, e eu vi que também no domingo teve uma reportagem falando sobre o uso medicinal da droga. De um tipo de droga derivado da cannabis. E falando que muitas famílias brasileiras sofrem com acesso a esse tipo de tratamento que não é legalizado aqui no Brasil. Então, eu queria saber o que o senhor acha para a legalização no sentido da droga, no sentido para o uso médico. Eu tenho muita cautela com isso, né? E não é minha só. A comunidade científica brasileira tem estudado, nós somos muito carentes em pesquisas, mas nós temos tido encontros com pesquisadores, especialistas de outros países, e temos mesmo algumas pesquisas que mostram que no mercado existem medicações para as mesmas doenças, com os mesmos benefícios, sendo que isso talvez atenda mais às multinacionais farmacêuticas, de uma forma macro, né? A maconha ela traz muitos efeitos colaterais, né? Então pode desencadear psicose, a própria esquizofrenia. Então ainda não tem um parecer favorável, porque existe no mercado já medicações para essas patologias, né? E casos isolados, cada caso vai ser estudado. Então, se não tiver no mercado a substância pesquisada é a cannabidiol, quer dizer, na verdade, se não tiver no mercado, a justiça libera. Agora, o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ele recentemente, até na mídia, coisa de uns 15 dias, ele esteve falando, se veneno de jararaca for bom para alguma doença, se libera para essa doença, mas não vai se vender veneno de jararaca como refrigerante. Uhum. Né? Então, o veneno de jararaca ele é natural, não é o que dizem da maconha? Então, vamos usar veneno de cobra. Né? Então, não é porque é natural que não tem os seus malefícios, tem plantas que são venenosas. Né? Então, a maconha traz muitos malefícios comprovados cientificamente. Se ela trouxer um benefício que não tenha no mercado, tenha que ser aquele medicamento, a justiça tem dado liminar para que a pessoa possa obter essa medicação. Quem vai fazer a próxima pergunta? Guilherme? Oi. Vai lá, Guilherme. Assim, entre os jovens, o que a gente ouve bastante, a gente entra bastante em contato, porque muitos dizem, tenho vontade de experimentar maconha ou alguma outra droga mais pesada, mas eu tenho medo. A gente conhece uma minoria que usa, mas a maioria diz isso. Quanto ao álcool, é generalizado, qualquer um bebe, até dentro de casa, incentivado com 12, 13 anos. Na TV você vê até a sexualização do álcool, uma coisa bem chamativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os malefícios do álcool, o que ele pode causar para a sociedade. Então, o álcool ele é uma droga, e ele é lícito, e há um interesse muito grande que ela continue legal,
porque existe muito lucro em torno disso. Haja vista a Copa do Mundo. Nós, no modelo dos países mais desenvolvidos, que cuidam muito da saúde e respeitam o ser humano, nós já tínhamos a proibição de, em estádios, a venda de bebida alcoólica. Isso aí foi uma evolução, foi a conquista de muitos anos. Por quê? Porque o álcool, a partir do álcool outras drogas, a gente sempre fala assim, álcool e outras drogas, que é a droga mais exuberante. Por ser lícita, é a droga mais usada. E então, o álcool, ele potencializa, e a partir do álcool outras drogas, mas muito álcool, potencializa a violência. Então, nós temos que... mas a pessoa pode beber antes, fora do estádio. Então, que beba fora do estádio. Mas dentro do estádio não pode ter a facilitação. Nós temos que evitar a facilitação. E aconteceu na França, a Copa de 98 foi na França. E quase que não foi na França. Porque o governo francês falou, olha, não façam a Copa aqui. Se quiserem fazer a Copa aqui, é do nosso jeito. Que na França não tem propaganda de vinho, que eles bebem quem quiser beber, mas não tem propaganda. Eles foram o primeiro no mundo a proibir a propaganda do cigarro. A Fórmula 1, os macacões, os carros, tinha em outros países, era divulgado, havia propaganda permitida, então tinha que cobrir a propaganda. Depois veio até o Brasil, e o Brasil foi a grande conquista de muitos anos. Hoje nós estávamos lá no Teatro Coliseu essa semana, justamente com esse evento, são 420 pessoas ali reunidas, e um dos palestrantes falou, vocês notaram que não tem uma placa aqui de é proibido fumar? E que ninguém está fumando? E que nós não ficamos mais impregnados de cigarro? Mudou a cultura já. Mudou a cultura, não precisa mais. Igual cinto de segurança. Exatamente. Não é isso? Então é uma coisa que já está natural. Então são políticas públicas corajosas que visam a saúde da população, do ser humano, né? Que deve ser o nosso foco. Agora, não conseguimos dessa forma, tanto é que nós nos curvamos. O governo, isso foi vergonhoso. E para a saúde, realmente um retrocesso. Se curvar a FIFA. Eu fui num evento internacional em São Paulo há 15 dias, que começou essa mobilização. Porque a violência diminuiu muito nos estádios com o corte do álcool, ganho, né? E agora, com essa exigência, o temor é justamente um retrocesso, porque depois a Copa vai embora, e aí como é que a gente vai novamente proibir? Vai começar tudo de novo, né? Era melhor que a Copa nem viesse para o Brasil, nós seguimos o modelo da África do Sul, não do modelo da França. Então, o especialista internacional, ele falou, a FIFA é dependente do álcool. Se tem alguém dependente do álcool, é a FIFA. E depende mesmo, ele estava se referindo à questão de lucro, né? Então, precisa conscientização. Nós precisamos programas de prevenção que mostrem que a drogadição, aquele que vai usar crack, que vai usar cocaína, ou que só vai ser um abusivo do álcool, está nascendo em casa. Porque as pesquisas da Unifesp mostram que cerca de 40% das crianças bebem com 10 a 12 anos de idade. Está bebendo aonde? Na cantina da escola? Em danceteria? Em balada? 10, 12 anos, está bebendo em casa, seguindo o modelo. Quando a mãe não molha a chupeta, né? Isso, agora, semana passada não tivemos na mídia? Sim. Um pai não deu champanhe, foi flagrado dando champanhe para o seu bebê de 6 meses. É isso aí. Isso falta prevenção. Né? Muito triste isso. Quem vai fazer a próxima pergunta? Erickson. Eu gostaria de perguntar em que medida a maconha ela pode potencializar questões como a depressão, a tristeza, a angústia profunda dos jovens, porque eu às vezes vejo muitos colegas caindo nessa de usar drogas por problemas familiares, né? Se sente depressivo, se sente triste e acaba procurando uma fuga da realidade na droga. Eu queria saber do senhor os efeitos disso. Excelente pergunta. As drogas são classificadas em 3 tipos, né? São as que excitam, tipo a cocaína. Cocaína, inclusive, inibe a fadiga, a sensação de fadiga e de fome. Por isso que a pessoa não dorme, o crack pior ainda, e não come, a pessoa emagrece. Mas ela excita. Ou é depressora do sistema nervoso central. Por exemplo, o álcool. O álcool é depressor, né? No final, ele pode causar euforia, cortar a censura, mas ao final a pessoa tem sono, né? Então, se de madrugada, de manhãzinha, quer dormir, é álcool. Se atravessar amanhã, for até a outra tarde, já não é álcool. Provavelmente tem aí alguma droga excitatória. A maconha é uma droga alucinógena, ela é perturbadora. Por isso que quando a pessoa usa,
ela perde noção da realidade. Está assistindo a aula, ela viaja, ela fica criando, então cai o desempenho escolar. Pois ela tem uma característica muito forte, que é a síndrome amotivacional letárgica, ou seja, a pessoa perde a motivação. Tudo isso. Mas ela tem uma característica muito interessante em relação às outras. A maconha, o álcool, são hidrossolúveis, ou seja, são metabolizadas na água. Então sai na sudorese, sai na urina, enquanto que a maconha, assim como o cigarro, ela é lipossolúvel, ela permanece onde tem gordura. Então nós temos o tecido gorduroso, o sangue tem gordura. Então um baseado, que hoje é muito potencializado, e eu vou falar também a respeito disso, ele permanece no organismo cerca de um mês. Se a pessoa fumasse um baseado, um mês depois o exame vai dizer que ele fumou baseado. Então, tudo isso é comprovado cientificamente, isso no organismo realmente traz estados de depressão, estados de angústia, estados persecutórios, né? E faz com que a pessoa, o que faz mal. Se trabalha, trabalha mal, né? Realmente, a pessoa fuma maconha e trabalha tantos anos, mas qual é a profissão dela? Precisa perícia? Já pensou um anestesista? Sabe, lá está o paciente, olha, o senhor espera um pouquinho, que o senhor anestesista já vem da anestesia, ele foi agora fumar um baseado e já vem, ou então o comandante de uma aeronave, atenção senhores passageiros, aperte seus cintos, o senhor comandante foi fumar um baseado, quer dizer, não dá, porque é alucinógeno, não dá para ser um comandante, operar em máquinas, dirigir, fala-se do beber e dirigir com álcool, mas a parte do álcool tem outras drogas que não são mensuradas pelos equipamentos, né? O álcool fica evidente, a pessoa está embriagada, está alcoolizada. Então, a maconha, ela potencializa, sim, ela tem um estado permanente. E eu queria destacar o princípio ativo. Quando falo assim para jovens inteligentes, a gente tem a oportunidade de falar nas faculdades, nos cursos, a gente mostra a realidade, evidências científicas. Ninguém fala, não usem drogas, mas façam boas escolhas, com sabedoria, sejam inteligentes. Na verdade, nós temos que conhecer para fazer as escolhas adequadas. O tetrahidrocannabinol, que é o THC, é o princípio ativo da maconha, ele foi potencializado de forma híbrida na própria planta. Às vezes o pai fala, eu na época dos Beatles fumei maconha e deixei. Hoje, o teor do THC, desse princípio ativo, foi potencializado. Ele era, na época dos Beatles, nos anos 60, 0,5. Tira a vírgula, hoje é no mínimo 5. Então, hoje equivale um baseado da época dos Beatles, hoje um baseado, são 10 baseados juntos. Então, é uma droga que hoje causa dependência, né? É uma droga muito forte, deixou de ser leve, e isso a sociedade não sabe. Como a sociedade ainda tem dúvida se o álcool é droga. Na verdade, o poste está aqui, e eu, depois de alguns drinks, eu começo a ver o poste fora de onde ele está, acho que ele está aqui, eu vou aqui e bato no poste. Por isso que, responsavelmente, não pode dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. E isso tem que passar a ser uma cultura, como é hoje a cultura não se fumar em ambiente fechado. E nós precisamos muito de vocês, comunicando principalmente os demais jovens, como os multiplicadores, todas essas questões. É muito bom que nós estejamos aqui conversando sobre isso. Doutor Eustáquio, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Temos que chamar o senhor mais vezes aqui, porque tem muito a conversar sobre assunto muito importante para nós, para a nossa sociedade. Para mim é um prazer, muito bom aqui. Você infelizmente vamos ter que encerrar o programa, tá? E esperamos continuar contando com vocês todos os sábados, 15 horas, segundas-feiras às 16, sábado, 2 horas da manhã, o seu programa Jovens Pensadores. Até lá.